Olá, meus amados queridos, muito bom dia para você, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre a sua vida. Estamos iniciando mais uma semana e pela graça de Deus, assim juntos estamos com porção diária da palavra. Agradeço muito a Deus pela sua vida e pela oportunidade de chegar até você. E eu quero hoje compartilhar o texto que está no livro de Ruth, no versículo 19 a 21, que diz: essa não é a Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Amém. Esse texto tão importante para nós, da palavra de Deus, que serve hoje para a nossa meditação, nós temos a história de família de Noemi. O seu esposo, Elimeleque, seus dois filhos, Malom e Quilion. E então, diante da fome que imperava em Belém, então decidiram ir para uma localidade de Moabe, onde havia fartura, onde havia pão, onde havia condições para que pudessem prosperar. Só que nessa viagem, nessa mudança, não aconteceu propriamente como eles esperavam. A família estava sonhando com a prosperidade, com a fartura, com tantos e tantos benefícios, só que chegando na terra de Moabe, Elimeleque morreu, depois Malom e Quilion morreram também. E assim então Noemi ficou sozinha. Essa é a realidade da história de Noemi, a tragédia ocorrida na sua casa, e em meio a tudo isso, chegamos então aqui ao capítulo 1, nesses versículos 19 a 21. Para nós é muito importante, quando as pessoas estão dizendo, que porque a Noemi ela faz o caminho de volta, então ela sai de Moabe e retorna para Belém. Então, quando ela faz esse caminho de volta, as pessoas começam então apontando: não é aquela Noemi, não é esta Noemi, aquela mulher ali não é Noemi. E de repente então ela se manifesta, ela diz: não me chame mais Noemi. Noemi significa encantadora, bela, admirável, agradável, doçura. Então aquela mulher plena, cheia de vigor, bonita, aquela mulher encantadora, aquela mulher maravilhosa, que saiu com a sua família, cheia de planos, sonhos, ideais, e de repente então tudo ficou pelo caminho. E ela então diz: não me chame mais de Noemi, mas me chamem de Mara, porque agora a mão do Todo-Poderoso está sobre mim, e eu sou a mulher cheia de amargura. Então, a realidade do nome Mara, significando amarga, amargura, essa é a realidade de vida de Noemi. Gostaria de destacar a você como que as coisas, muitas vezes, elas têm aparência de que é o Eldorado, é o lugar maravilhoso, um lugar para prosperar, e de repente tudo aquilo é ilusão. Assim, podemos entender que a fome que estava em Belém, Belém significa casa do pão. Então, quando eles estavam em Belém, a casa do pão, embora houvesse ali a carência, ou embora houvesse um período de fome, mas a realidade é que, ao olhar para outro lugar, para um povo estrangeiro, para uma realidade diferente, então eles acharam que lá era um lugar muito bom. E, na verdade, foi o lugar da tragédia, foi o lugar das experiências amargas, foi o lugar da experiência do sofrimento. E não é diferente nos nossos dias. Muitas vezes nós estamos passando por uma situação difícil e aí nós olhamos para uma outra realidade e aí achamos que lá é de fato uma grama mais verde, que o brilho de fato está muito mais bonito, chamativo, e aí nós, muitas vezes, abrimos mão daquilo que temos, da estrutura, da realidade, da vida que nós estamos desenvolvendo, julgando que lá no outro lugar será infinitamente melhor. E às vezes sem a direção de Deus, às vezes sem a orientação do Senhor, e a pessoa toma a decisão e segue, e é então levado por tantos e tantos sentimentos ou até mesmo interesses particulares, sem consultar a direção de Deus, sem ouvir a voz de Deus. E aqui nós temos então a realidade de Mara, a realidade de Noemi, que se chama Mara, e ela está dizendo: eu sou uma mulher amargurada. E quantas vezes nós estamos assim também,
Quantas vezes nós nos sentimos assim? E eu quero então falar para você hoje, para que em meio às lutas que talvez você esteja passando, que você confie em Deus, espere em Deus, aguarde a ação de Deus, para que você tenha a condição de superar, de passar pelas adversidades, passar pelas tempestades da vida, passar pelas lutas, provações e privações e poder então prosseguir a sua caminhada. Então, em meio a tantas lutas que Noemi enfrentou, o seu estado ali naquele momento, nesse texto do capítulo 1, é uma experiência muito adversa, é uma experiência muito difícil, mas nós podemos perceber que o retorno de Noemi a Belém proporciona para ela uma mudança na sua realidade individual e na sua realidade emocional, na sua realidade financeira, na sua realidade familiar. Então, o que nós veremos na sequência. Vamos orar? Querido Deus, Senhor amado, obrigado pela Tua palavra de hoje para nós. E quando, Deus, nós nos identificamos muitas vezes com Noemi, meu Deus, que nós passamos pelas lutas e muitas vezes até ficamos revoltados, chateados com o Senhor, mas pedimos perdão, Deus, Deus, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, muitas vezes, que são de rebeldia e contrárias à Tua vontade, mas que o Senhor nos ajude também, ó Deus, a estarmos sendo renovados pelo Senhor e termos a condição, Deus, de passar pelo vale da sombra da morte, enfrentarmos as dificuldades e assim termos a condição de prosseguir. Abençoa, Deus, o Teu povo, a Tua igreja, neste dia. E assim, ó Deus, oramos no nome de Jesus, que é precioso. Amém. Um abraço para você, tá? Que Deus te abençoe. Amanhã estaremos juntos novamente.